Boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa atividade. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema Pensamentos e Enfermidades. Meu nome é Fernando, sou trabalhador da Casa Espírita João Guione, em Campo Largo, e também da Associação Espírita Caminheiros do Bem, no bairro Uberaba, em Curitiba. E como dissemos, hoje a gente vai trazer um tema aqui bastante interessante e até bastante atual em relação ao momento que a gente está vivendo hoje, que a gente vai falar um pouquinho sobre pensamentos e enfermidades. Então, segundo a física, na explicação das leis que governam o nosso universo, existem 4 grandes forças que coordenam ou controlam todo esse movimento do universo, desde o nosso caminhar sobre a Terra até o movimento das estrelas nas grandes galáxias. Uma delas é a força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. Então, segundo a física, são essas as 4 leis ou 4 forças que governam todo o movimento do nosso universo. Porém, um outro físico que a gente conhece bem nos falou, que é Albert Einstein, nos diz que o amor é a 5ª força do universo, ou seja, além dessas 4 forças, existe uma outra força, a 5ª, que é o amor. E, de fato, sem o amor, nós não temos nada no universo. Né? Como dizia Paulo de Tarso, a caridade, né? Sem a caridade, ou seja, sem o amor, nós somos apenas como o sino que tange, ou seja, a gente faz barulho, mas não temos efetivamente nada para acrescentar. Então, o amor realmente é essa 5ª força do universo, é o que azeita todas as nossas relações, é o que coordena todos os outros movimentos juntos, né? E Joana de Ângeles, no livro Seja Feliz Hoje, nos garante exatamente isso. Ela nos diz que o amor é de essência divina, e assim se explica e, ao mesmo tempo, emite ondas de paz que envolvem tudo e a todos aqueles que alcança. Ou seja, o amor faz realmente essa conexão entre nós e é da essência divina, né? Nós temos essa essência divina, essa centelha dentro de nós que vai nos tornando cada vez mais próximos de Deus, que nos faz até ser semelhantes a Deus, porque a gente fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e a gente imagina na nossa vaidade, né, no nosso egoísmo, a gente tem aquela visão antropomórfica de que Deus é um ser humano como nós, aquele velhinho de barba sentado num trono, e que pouco condiz com a nossa realidade espiritual. Né? Mas a gente tem sim a semelhança de Deus, essa essência, né? Essa centelha que pulsa dentro de nós. Né? Então é essa centelha divina, esse amor que está embrionário em nós, é que realmente essa aqui faz parte dessa 5ª força. E à medida que a gente vai trabalhando esse sentimento dentro de nós, a gente vai emitindo ondas de paz que envolve a tudo e a todos aqueles que alcançam. Ou seja, o nosso pulsar será diferente. A nossa energia, a nossa psicosfera será diferente. Quando a gente deixa que o amor tome conta da gente, nenhuma questão fica complicada, porque tudo tem solução e o amor nos garante fé no futuro, né? Por isso que Joana continua no mesmo livro, né, que é a energia básica do espírito. E pode-se dizer que é a alma da vida, e efetivamente é, considerando que essa centelha divina que temos dentro de nós e que é o amor que está se projetando, que está se desenvolvendo, né? E é também a finalidade plena a ser alcançada durante a nossa existência. Então a gente se pergunta, né? Lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, ele nos diz que o objetivo da encarnação é a evolução. E aqui Joana diz que a finalidade plena a ser alcançada durante a existência é a conquista do amor, né? O desenvolvimento do amor. E não deixa de ser uma coisa com ver. Tem muita coisa a ver com outra, né? Porque quando a gente permite que o amor tome conta da gente, a nossa evolução se torna mais simples. E aí o nosso objetivo maior da encarnação, que é o desenvolvimento espiritual, a evolução, se torna muito mais simples por conta da energia amorosa que todos temos dentro de nós e que a gente tem que permitir que se desenvolva. Porque a gente vai ver
Muitas pessoas não permitem que esse sentimento desenvolva. Preferem, por egoísmo, por ignorância, manter ele abafado. E aí preferem entregar-se aos recursos do mal, que a gente sabe é apenas temporário. Cedo ou tarde, todos nós viveremos em amor, né? E os efeitos da lei do amor, agora lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 9, nos fala que os efeitos da lei do amor é o melhoramento moral da raça humana, ou seja, aquele objetivo da questão 132 da nossa existência, que é a evolução, está plenamente atendida com as questões do amor. Os efeitos da lei do amor, então, nos trazem esse melhoramento. E a gente aprende e se melhora muito melhor, porque a gente não tem a dor, a gente tem apenas o amor. Diz o ditado, né, que a gente pode aprender pela dor ou pelo amor. O amor é muito mais fácil, né, muito mais tranquilo. Mas, infelizmente, a maioria de nós, se não quase todos nesse planeta, prefere ainda trabalhar pela dor, ou seja, na base da tentativa e erro, né? Então, nessa questão, e alguns até por teimosia ou ignorância, né, acabam persistindo muito mais tempo no sentimento do mal, no sentimento da dor, e acaba postergando um resultado que inevitavelmente vai chegar para todos nós. Então, a pergunta que a gente faz é: para que esticar a dor? Para que adiar o amor? Para que adiar a felicidade? O que a gente precisa, então, trabalhar dentro de nós para que isso efetivamente aconteça o mais rápido possível? De preferência na nossa própria existência aqui, né? E os mais rebeldes, nos diz o Evangelho, ou seja, aqueles espíritos ainda teimosos que insistem na prática do mal por uma questão de natural de sintonia, não irão mais conseguir acompanhar o ritmo do nosso planeta que está, como todos sabemos, evoluindo, né? Nós estamos aí batendo as portas da regeneração. Estamos ali tentando eliminar ainda os últimos focos que nos prendem a esse mal maior para podermos ser efetivamente parte do mundo de regeneração. E aqueles que não conseguirem realmente se adaptar nesse esquema acabarão tendo que reencarnar em outros mundos. Mas vamos lembrar sempre que isso não é um castigo divino, isso não é um problema, isso é apenas uma questão natural da lei de sintonia. Não vão conseguir mais acompanhar essa vibração do planeta e, naturalmente, precisarão se transferir, né? Então, os mais rebeldes, os mais viciosos, se reformarão quando observarem os benefícios resultados da prática desse preceito, ou seja, no momento em que a dor realmente fizer presença na vida dessas pessoas, desses seres, desses espíritos, e perceberem que precisaram regredir não, mas precisaram retornar a um mundo mais inferior para poder dar valor àquilo que eles tinham, aí sim eles vão se reformar, porque vão perceber quanto tempo eles estão perdidos, estão perdendo nesse sentido, né? Então, eles se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática desse preceito. E qual que é o preceito? Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Fazei-lhes, ao contrário, todo bem que vos esteja ao alcance de fazer-lhes. Ou seja, é o amor em movimento, a prática da caridade. Quando a gente não tem esse sentimento do amor em nossa vida, voltando para Joana de Ângeles, ela nos diz que essa ausência do ser humano, ou seja, a ausência do amor, desse sentimento de caridade, desse benefício que a espiritualidade nos dá, dá a dimensão do estado evolutivo em que se encontra e responde por sua agressividade e ambições desvairadas. Ou seja, quando falta o amor na nossa vida, é um sinal claro, é um termômetro da nossa condição espiritual, do nosso estágio evolutivo. E sem o amor, naturalmente, a gente se entrega à barbárie, se entrega ao mal, se entrega à prática dos nossas imperfeições, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, dos nossos instintos. E aí, naturalmente, a gente vai se mostrar mais agressivo, com uma ambição desvairada, ou seja, a gente não vai conseguir ter uma condição melhor, justamente porque falta o amor na nossa vida. Porém, como nós estamos num mundo que está evoluindo, como nós estamos inseridos de uma lei de progresso,
como está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, na Lei do Progresso, todos nós estamos fadados a evoluir, todos nós estamos fadados a crescer espiritualmente. Então, à medida que a gente vai se desenvolvendo, que a gente vai evoluindo, que a gente vai adquirindo maior conhecimento moral, e ele vai se instalando no nosso indivíduo, a chispa divina ou a centelha divina, como diz Joana de Ângeles aqui, amplia a sua potencialidade e vai dominando a nossa casa mental, proporcionando pensamentos nobres. Então, na medida da nossa evolução, na medida que a gente vai se desenvolvendo e o conhecimento moral vai dominando nossos instintos, essa centelha divina, ela se amplia. É o que Jesus nos disse, né? Brilhe a vossa luz, porque todos nós temos essa luz dentro de nós, que é justamente essa centelha divina. E é necessário que a gente faça ela crescer, que a gente faça ela se desenvolver, faça para tomar conta de nós e depois de todo o universo, né? Então a gente vai permitindo que essa chispa divina, essa centelha se amplie e vai dominando a nossa casa mental, proporcionando pensamentos nobres. Ou seja, à medida que a gente evolui, pensamentos melhores vão fazendo parte da nossa vida. À medida que a gente evolui, a gente vai eliminando essas más tendências, essas más inclinações que todos nós ainda temos dentro de nós, né? Então, a base de tudo isso, o que ela diz ali, são os pensamentos, né? Então, os pensamentos nobres vão dominando a nossa mente. E como diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, a mente é o espelho da vida. Então, definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de todas as suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar e sublimar. Aí a gente já percebe, né, no que o nosso tema tem a ver, que a gente falou de pensamentos e enfermidades, né? E aí, à primeira vista, alguém pode ter pensado assim, mas o que pensamento tem a ver com a minha saúde? O que o pensamento tem a ver com o fato de eu estar doente ou não? E agora a gente já começa a entender o que está acontecendo aqui. A gente já consegue entender que no pensamento está a origem de tudo. E é a nossa mente, que é o espelho da vida, né, que controla o pensamento, que gera essa força do pensamento para que ele construa ou destrua, para que ele faça a gente evoluir ou permaneça mantendo a gente num estado de ignorância. Ou seja, a nossa mente, o nosso pensamento, define o nosso estado de ser, tanto de saúde quanto de doença. A gente pode crescer ou se manter inativo, pode se manter estacionado por algum tempo. E essa sintonia, esse pensamento, realmente ele influi decisivamente em nossas vidas, né? Continua Emmanuel, né, dizendo que em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca, ou seja, todos nós estamos sintonizados no seu pensamento, porque como nós vimos ali, o pensamento ele vai criando conexões entre nós e as outras pessoas, entre nós e as forças da natureza, entre nós e o universo em si, né? Ou seja, estamos todos conectados de um jeito ou de outro. Ninguém existe que esteja isolado dos outros, que esteja afastado das leis divinas. Todos nós estamos conectados de alguma forma, mesmo que aqueles que se acham que são solitários, que ninguém liga para eles, que eles não têm ninguém para conversar, mas eles não estão isolados do universo. Se existe o sentimento de solidão, é mais por egoísmo nosso, por orgulho, que a gente não permite esse relacionamento. Mas todos nós estamos conectados. A gente pode até dormir sozinho, mas não vivemos sozinhos nesse planeta. Lembre-se disso. Então, Emmanuel nos diz, né, que em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Estamos todos conectados uns aos outros. E tudo se desloca e renova sobre os princípios da interdependência e da repercussão. O reflexo esboça a emotividade. A emotividade plasma a ideia. E a ideia determina a atitude e a palavra que comandam as nossas ações. Em semelhantes manifestações alongam seus fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. Ou seja, mais uma vez a gente percebe o quanto o pensamento ele está conectado ao nosso bem-estar.
E ele pode tanto nos manter em situações de tristeza, de dor, de doença, nos obstando ao progresso, como também pode nos alavancar rumo à libertação dos problemas e à conquista da paz. Então a gente respira, continua Emmanuel no livro Pensamento e Vida, nós respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos, ou seja, o exterior é um reflexo do que a gente tem dentro. Então, aqui cabe um parênteses, né? Se o exterior é o reflexo do que a gente tem dentro, vamos pensar aqui. Se a gente não está gostando do que a gente está vendo no mundo, será que não tem que mudar aqui dentro? Será que não é só a nossa forma de pensar que está equivocada? Será que não é o nosso jeito de pensar que precisa ser corrigido? Se a gente não precisa, talvez, mudar, corrigir o nosso ângulo de observação sobre a vida, o que isso quer dizer? Que a gente tem que passar a ter uma visão mais otimista da vida, que a gente precisa ter uma visão mais positiva. Se a gente ficar sempre se entregando ao pessimismo, naturalmente a gente vai ter do mundo uma visão distorcida. A gente vai ter do mundo uma visão assim triste até. Então a gente, para olhar o mundo exterior com uma imagem diferente, nós temos que mudar o nosso interior, ou seja, o pensamento. Então, porque por o pensamento, né, por essas imagens que a gente troca com o universo, a gente pode estacionar sobre a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam, ou seja, nós podemos ficar fascinados e paralisados por conta dessas imagens que vão nos dominando, vai nos meio que vampirizando de certa forma, porque a gente vai se acomodando com o que é bom, com o que é confortável, mas nem sempre é bom para a nossa vida espiritual. Mas também a gente pode, através dela, trazer esse influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Ou seja, a gente pode perceber todas essas imagens, essas conexões para dar um salto na nossa vida. Poderíamos até falar um salto quântico, né? Que é um termo tão em voga ultimamente. Mas é justamente pelo esse intercâmbio de maneira educada, de maneira mais educada não é o termo, assim, mas de forma, assim, disciplinada, a gente vai poder ter essa visão da vida, né? Então, o reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as circunstâncias, as criaturas, reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Então, a gente precisa parar e pensar, opa, se eu não estou gostando do que eu estou vendo, o que isso tem a ver comigo? O que eu preciso mudar dentro de nós? Porque muitas vezes, quando chega essas situações, a gente tende a terceirizar a culpa. Ou seja, a gente fica jogando, blasfemando contra o universo, achando que Deus nos esqueceu, achando que o problema são os outros, e a gente nunca para pensar o que a gente está envolvido nisso. Então, é um momento para a gente parar para pensar o que eu preciso aprender com isso. O que Deus, o que o universo, seja lá como a gente chama, está querendo nos mostrar, né? Então, a gente vai percebendo que o pensamento ele está na base de todas as nossas emoções. E não é por acaso que o Dr. Juan Itzlig, que é um geriatra, ele é autor do livro Alfabeto Emocional. Como geriatra, ele percebeu ao longo de sua experiência profissional, tratando naturalmente de idosos, que a diferença entre os idosos mais saudáveis e aqueles que estão ali depauperados pela doença está ligado intimamente às emoções, às condutas e atitudes que tiveram ao longo da vida. Então, as atitudes e condutas está ali como o segredo da longevidade. É o que realmente pode nos dar um futuro de paz, de saúde ou de tristeza. Então, ele nos recomenda, nesse livro, O Alfabeto Emocional, a gente ter cuidado com as nossas emoções. Porque os pensamentos, segundo o Dr. Juan Itzlig, geram emoções. E as emoções detonam dentro do nosso circuito hormonal reações equivalentes que vão influenciar diretamente no nosso estado físico, na nossa saúde. Olha que interessante, parece o mesmo pensamento de Emmanuel, não é? Parece que ele leu Emmanuel, mas é a ciência nos mostrando, além das questões espirituais que Emmanuel nos traz, a ciência também está ali coadunando com o mesmo pensamento.
Ou seja, os pensamentos geram emoção e a emoção vão provocar dentro de nós um circuito hormonal que vai nos dar bem-estar ou não. E aí ele verificou, né, avançando no livro, que ele chama de quando a gente tem as condutas que ele chamou condutas S, que são serenidade, o silêncio, a sabedoria, o sabor, o sono, por exemplo, isso vai provocar dentro de nós a descarga de um hormônio chamado serotonina, que geram atitudes A. A serotonina, como a gente sabe, é o hormônio do prazer, que nos traz satisfação. Isso vai nos trazer atitudes A, ou seja, ânimo, amor, apreço, amizade, aproximação. Em linhas gerais, vai nos trazer felicidade. Por outro lado, se a gente vai pelo lado negativo da vida e a gente passa a ter condutas que ele chama de condutas R, que são ressentimento, raiva, rancor, repressão, resistência, revolta. Alguém aí tem alguma dessas coisinhas? Isso vai gerar dentro de nós o desprendimento, ou seja, a liberação de um hormônio chamado cortisol, que é conhecido como o hormônio do estresse. E, naturalmente, com o estresse no nosso corpo, a gente vai ter, como consequências, atitudes perante a vida que ele chamou de atitudes de estados de depressão, de dor, despeito, desânimo, desespero, desolação. Ou seja, nós vamos vibrar num estado de tristeza e que não vai nos ajudar em nada na vida. Então, lá, a gente vai perceber aquilo que o Juvenal, um poeta latino, lá dos primeiros anos da era cristã, já nos falava, né? Mens sana in corpore sano, ou seja, mente sã num corpo são. Mostrando desde aquela época o quanto o pensamento, a mente saudável, vai influenciar no nosso corpo físico, na nossa saúde. O cultivo, então, pois, de pensamentos éticos edificantes proporciona saúde e harmonia orgânica. Já, por outro lado, quando a gente se entrega a pensamentos de desânimo, de revolta, ou seja, aquelas condutas R, o universo vai responder também, porque lembra, nós estamos sempre em conexão, em sintonia com o próximo, com os outros, com o universo. Então, o universo responde pelo transtorno das emoções, os distúrbios fisiológicos e os desvios psicóticos de que nós estamos sendo vítimas nesse momento. Vítimas, na verdade, de nós mesmos que criamos aquilo. Vamos lembrar do que Jesus nos dizia, né? A cada um segundo suas obras. Então, a gente vai perceber que está dentro de nós a gente ter essa harmonia dentro da nossa casa mental, essa felicidade. E Joana nos diz, então, que para a gente ter uma existência saudável, é indispensável o pensamento gentil e nobre, que irá conectar-se aos órgãos físicos para contribuir em favor da harmonia e da alegria de viver. Ou seja, se a gente deseja realmente uma vida saudável, uma vida melhor, uma vida próspera, e quando eu falo próspera, não é somente no aspecto financeiro, mas que a gente tenha uma prosperidade harmoniosa, uma prosperidade espiritual, uma prosperidade afetiva, não somente uma prosperidade financeira, mas para a gente ter uma vida saudável, alegre, com felicidade, a gente precisa, sim, ter esse pensamento gentil e nobre. A gente precisa educar o nosso pensamento para que ele tenha essa visão otimista da vida, né? Para que, sim, ele faça ali as suas conexões e possa liberar os hormônios corretos para que a gente tenha órgãos físicos saudáveis que vão contribuir para a harmonia e da alegria de viver. E ela nos diz, então, que para a gente alcançar-se essa meta, a saúde integral, torna-se essencial, primeiramente, o auto-amor, o respeito a si mesmo, os cuidados com a convivência íntima e com o si profundo. Olha que interessante. Se a gente não se ama, como é que a gente pode querer que os outros nos amem? Se nem a gente aguenta nós mesmos, se nem a gente se aguenta de vez em quando, como é que a gente quer esperar que os outros tenham tolerância e paciência conosco? Então, é necessário, primeiramente, a gente desenvolver o auto-amor, ou seja, não aquele sentimento de narcisista, de se olhar no espelho e se achar a pessoa mais linda do universo,
Mas o alto amor é entendendo que nós somos centelhas divinas, que nós somos criaturas de Deus e que estamos nesse mundo para crescer e evoluir. Então a gente não é puro e perfeito ainda, mas nós estamos a caminho de se tornar. Então, quando a gente entende isso, a gente passa a testar as nossas imperfeições, passa a ter respeito conosco mesmo e não exigir de nós atitudes e condutas que a gente não dá conta ainda. A gente tem que ser humilde de reconhecer que nós temos muitas falhas ainda, mas não é por isso que a gente vai se achar a pior pessoa do mundo. Não vai significar apenas que há pontos que precisam ser cuidados. Então a gente tem que ter esse cuidado com a nossa convivência íntima conosco mesmo, com o nosso si profundo, porque ali está a base de tudo, né? E Joana também completa esse pensamento nos dizendo que toda doença é sinalização de que algo não está bem no paciente, que deve procurar encontrar o desencadeador moral da problemática. Olha que interessante, né? A doença é sinal que algo não vai bem. Vamos pensar o seguinte, num exemplo bem prático. Quando a gente está dirigindo o nosso carro e, de repente, acende uma luzinha no painel, significa que tem um ponto no carro que a gente tem que dar atenção. Ou é uma válvula que deve estar desregulada, ou está faltando combustível, ou algum problema está acontecendo ali. Então, essa luzinha que está acendendo no painel não é para enfeitar o nosso carro, não é para fazer que nem Natal, fica ali piscando. É um sinal de que alguma coisa na nossa mecânica, na mecânica do nosso carro, não está funcionando bem. Talvez a gente até consiga continuar andando com o carro desse jeito, mas vai chegar um momento em que ele vai parar, que ele vai nos deixar na estrada porque a gente ignorou os sinais. Então, fazendo aqui a nossa analogia e trazendo para nosso tema, a doença não é um castigo. A doença não é um sinal de que a gente está espiando dores terríveis. Pode até ser, mas não é absolutamente isso que acontece sempre. Mas a doença é sinal de que algo não está bem dentro de nós. Se tudo começa no pensamento, e os pensamentos desequilibrados geram uma mente, um espírito complicado, assim tumultuado, naturalmente o nosso corpo físico vai se ressentir também. Porque vamos lembrar lá a nossa base que está lá no livro dos Espíritos. Nós somos formados de 3 partes: espírito, perispírito e corpo físico. O corpo físico é essa coisa linda que a gente enxerga no espelho todo dia que a gente acorda, né? O nosso espírito é aquela centelha divina, né? A nossa essência, que é a energia pura. E entre esses dois está o nosso perispírito, que está conectado célula a célula ao nosso corpo físico. Ou seja, desequilíbrios físicos vão gerar algum desequilíbrio emocional no nosso espírito. E o contrário também é verdadeiro. Então, se a gente tem problemas, alguma doença e não conseguimos encontrar a causa, pode ter certeza que a origem está lá no nosso perispírito, ou seja, é uma doença espiritual. Então a gente tem problemas de dor de cabeça, dor de estômago, e a gente vai no médico, o médico faz um monte de exames e a gente não descobre nada com a gente. Daí a gente fica pensando, mas será que é psicológico? Será que eu não estou inventando isso? Será que eu não estou doido? Então a gente vai procurar outro médico, vai fazer outros exames e não acha nada. Por quê? Não é no corpo físico que está o problema. O problema está lá no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito. Se ele estiver desarmonizado por conta de pensamentos depressivos, de raiva, de ódio, de mágoa, de qualquer dessas questões, isso vai causar um transtorno espiritual, um transtorno na nossa mente, que vai naturalmente somatizar no nosso corpo físico. Então, a doença é justamente aquele sinalzinho amarelo que acende no nosso painel mental, que está nos sinalizando que algo não está bem. É aquilo que a gente falou, é hora da gente parar e pensar, o que está acontecendo comigo? Onde eu estou errando? O que eu preciso aprender com isso? O que eu tenho que mudar na minha vida? Então, é o momento da gente, sim, parar e pensar. Porque se a gente não tem essa doença para nos sinalizar, dificilmente a gente vai conseguir encontrar. Claro que o ideal era perceber isso pelo nosso próprio autoconhecimento, pela nossa própria avaliação. Mas como a gente vai vivendo de uma forma muito agitada, preso nas rotinas da matéria, a gente não dá muita bola para o espírito. E aí a doença vem nos sinalizar.
que algo não está bem, algo precisa ser resolvido. E aí, como a gente falou, né, uma das formas da gente trabalhar isso é a questão do autoconhecimento. Então, lá no livro ainda Seja Feliz Hoje, Joana nos diz que analisa os teus pensamentos serenamente, sem autoacusações nem desculpismo. Ou seja, é uma autoconhecimento, é aquele análise dos nossos pensamentos de maneira serena, honesta e verdadeira, sem desculpismo, ou seja, não é para a gente se arranjar desculpa para tudo, dizendo assim, querendo passar pano nas nossas emoções, né? Querendo justificar, racionalizar as nossas ações. Então a gente vai lá, se desentende com alguém e a gente fica lá, às vezes bate uma consciência pesada, né? Puxa, não devia ter falado aquilo para aquela pessoa. Mas daí a gente começa a arranjar desculpas, né? Começa a distorcer a nossa realidade. Mas também ela mereceu, né? Ficou falando tudo aquilo lá, teve uma hora que eu não aguentei. Então a gente não pode fazer essa nossa análise dando essas desculpas, racionalizando ou passando pano nos nossos sentimentos. Nós temos que ser realistas. Por outro lado, também não precisamos ir para o outro extremo, né? Se acusar e se achar a pior pessoa do mundo porque dirigiu uma palavra inadequada, alguma palavra injusta no momento errado. Então, é serenamente, com tranquilidade, para que a gente possa realmente encontrar a razão de tudo isso, né? E não achar justificativas falsas, que muitos se comprazem, os renitentes no erro. Ou seja, é aqueles desculpismos, nessas justificativas, né, de querer passar pano nas nossas ações, para achar que com isso a gente está se enganando, né? Que a gente está disfarçando. Então, uma dica para a gente é ir lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, para a gente entender como funciona o autoconhecimento. Lá, Santo Agostinho já nos dá um verdadeiro tutorial de como a gente chegar nesse processo. Então, a gente percebe que tudo está, mais uma vez, reforçando, né, no nosso pensamento. E se está no nosso pensamento, para a gente fazer as mudanças, a gente só depende da vontade. A vontade é que gera todas essas forças, que gera e controla a nossa energia mental, os nossos pensamentos. Voltando em Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida, ele nos diz que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da nossa ação mental. Ou seja, a nossa mente ela é formada por departamentos, como uma empresa. Na empresa, a gente tem lá o setor comercial, o setor financeiro, setor de marketing, ou seja, cada um fazendo o seu trabalho, mas todos eles comandados por um gerente, por um diretor, por um presidente, seja lá como a gente chama, que é o gerente, né? Ou seja, é o que comanda tudo. Na nossa mente é a mesma coisa, a gente tem os vários departamentos. O departamento do desejo, o departamento da memória, o departamento da imaginação, e tudo isso é controlado pela nossa vontade, ou seja, aonde está a nossa vontade, ali vai ser as ações que a gente vai ter. De acordo com a nossa vontade, os nossos pensamentos serão direcionados para esse ou aquele caminho. Então, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, ou seja, que governa todos os setores da nossa ação mental. Continua Emmanuel que a divina providência concedeu-a por auréola luminosa a razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Então, para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Porque, diz a PNL, né, onde está o seu foco, também ali estará a sua força, ou seja, é a nossa vontade que governa tudo. É ali que a gente vai determinar para onde a gente vai. Então, o cérebro é o dínamo que produz a energia mental segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. Ou seja, cada um está num tempo diferente, cada um pensa de uma forma diferente, e o pensamento vai gerando esse dínamo que gera as energias mentais de acordo com a habilidade ou a capacidade de cada um dentro do seu nível evolutivo. No entanto, na vontade a gente tem o controle que a dirige, nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Ou seja, a vontade vai nos levar aonde a gente quiser. Se a gente quiser fazer coisas erradas, é por ações da nossa vontade. Se a gente quiser ter atitudes belas perante a vida e mudar a nossa energia mental, a nossa vontade é que vai determinar isso. Ou seja, tudo acontece de acordo com o que a gente quer, de acordo com a nossa vontade. E aí a gente faz uma pergunta:
Mas se eu tenho vontade de fazer as coisas e as coisas não saem, será que a minha vontade é fraca? Ou será que tem forças que me impedem? Né? E aí tem uma questão interessante, né? Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Vamos lembrar lá o que nos diz Kardec no Evangelho, né? Que o bom espírita e naturalmente o bom cristão é aquele que não está pronto, ou seja, não é perfeito, mas aquele que luta para vencer seus esforços, suas más inclinações e suas más tendências. Porque essas más inclinações e más tendências são os que nos mantêm presos nessas correntes de dor, de sofrimento. E aí Kardec pergunta, né? Será que o homem, pelos seus próprios esforços, poderia vencer essas más inclinações e já ser feliz nessa vida? A resposta, meus amigos, olha que eu considero uma das mais perturbadoras de toda a obra espírita, uma das mais perturbadoras de todo o Livro dos Espíritos, porque os Espíritos dizem exatamente isso. Sim, nós podemos vencer, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O grifo é meu. O que significa dizer que a gente não precisa grandes obras, que a gente não precisa curar a fome do mundo, que a gente não precisa encontrar cura das doenças, do Covid, para fazer diferença na nossa vida. Mas a gente precisa fazer esforços muito insignificantes, ou seja, pequenas coisas. A gente não precisa vencer o mundo, mas a gente precisa vencer o nosso mundo íntimo, aquele mundinho que a gente vive, mediante esforços nesse sentido. Ou seja, nos esforçarmos para sermos pessoas melhores, nos esforçarmos para sermos pessoas mais éticas, mais coerentes, mais construtivas para o universo. Mas o que acontece, é aí que vem a questão perturbadora também, né? O que lhes falta é a vontade. Ah, quantos poucos dentro de vós fazem esses esforços, né? Então a gente percebe que muitos de nós diz que tem vontade de fazer alguma coisa, por exemplo, ficar rico. Quem que não quer ficar rico nesse universo, nesse planeta aqui? Então a gente sonha, né? Ah, bem que eu podia, né? Tem ganhar na Mega Sena, né? Que vontade de ganhar na Mega Sena e ficar rico. Mas se a gente não fizer a boa vontade de, pelo menos na lotérica, fazer uma aposta, a gente nunca vai ter essa vontade realizada. Então a gente quer ficar rico, mas a gente não quer se esforçar. A gente quer ser feliz, mas a gente não quer abrir mão das nossas imperfeições, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. A gente quer que os outros nos amem, mas a gente não se esforça para amar ninguém. Então é só a vontade que é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Ou seja, somente pela vontade que a gente vai conseguir disciplinar o nosso pensamento e encontrar a saúde física e vencer as enfermidades. Né? E aí, na questão 911, até os espíritos respondem, né, que muitos têm a vontade somente nos lábios, mas falta aquele esforço para realmente ter essa vontade. E não é muito difícil a gente ver isso na nossa vida, né? A gente percebe nas redes sociais, por exemplo, no mundo virtual, todo mundo tem uma solução para tudo, todo mundo sabe resolver o problema dos outros. Nós somos grandes ativistas, né, virtuais, mas poucos de nós efetivamente saem do conforto dos nossos lares, arregaça as mangas e vai fazer algo para que o mundo seja melhor. Gandhi tem uma frase que eu considero fantástica, que ele nos diz: seja você a mudança que você quer no mundo. Então depende de nós fazer a mudança no mundo. Se a gente fica esperando que outros façam isso, ele não vai mudar do jeito que a gente quer. Se a gente terceiriza isso para os nossos governantes, para os nossos chefes, para os nossos familiares, a gente nunca vai sair do lugar. Nós podemos fazer esse ativismo virtual como quisermos, mas não vai fazer efeito nenhum. Essa é a realidade. Podemos ir nas redes sociais, gritar, espernear, dizer isso, é aquilo, vai para a direita, vai para a esquerda, ele sim, ele não. Isso não vai mudar em nada na vida, porque é importante sim o que a gente faz dessa nossa ação. Porque no mundo virtual, todo mundo tem solução para tudo. Mas os que realmente arregaçam as mãos e vão sair do conforto dos seus lares para ajudar alguém que precisa, para ouvir alguém que está deprimido, para levar ali um prato de comida para quem tem fome, para poder ter uma vida ética, porque a gente fala muito, né, do combate à corrupção, mas o que a gente faz
dentro do nosso íntimo para vencer isso? Será que nós somos verdadeiramente éticos e livres da corrupção no nosso dia a dia? Então, a gente tem que sair desse discurso virtual e ir para a realidade. Ir para realmente resolver esses problemas que estão ali, fazendo esforços muito insignificantes para vencer o nosso dia a dia, as nossas imperfeições. E tudo isso depende da nossa vontade, porque a vontade é que governa o nosso espírito, o nosso pensamento. E como nós vimos, o pensamento vai determinar a nossa saúde física ou não. E aí, para aqueles que acham que não vão dar conta de tudo isso, vamos lembrar do que Jesus nos disse. Vós sois deuses, ou seja, nós podemos fazer tudo o que Jesus fez e muito mais. Jesus nos disse, se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente diz para essa montanha, vai daqui para lá e ela vai. Mas o que falta é a nossa fé, ou seja, essa vontade de realmente mudar. A gente se acomoda e se conforma com as circunstâncias da vida, até aquilo que nos faz mal, porque a gente não tem, muitas vezes, a coragem, a vontade de se transformar. E aí a gente passa a viver de maneira, assim... A gente passa de maneira de vivendo, assim, conforme as coisas vão acontecendo, sem se dar conta de que a gente pode modificar essa nossa existência. A gente pode fazer da nossa vida uma vida de paz e de luz. Só depende de nós. Então, se a gente se bate aí com questões de saúde, com questões de mais diversas, vamos pensar o que está acontecendo dentro de nós, o que a gente precisa aprender e, principalmente, usar a nossa vontade para modificar o nosso pensamento, porque o nosso pensamento vai determinar a saúde ou a doença, a alegria ou a felicidade. Muito obrigado pela atenção de vocês, muita paz, muita luz, e espero que todos tenham uma vida maravilhosa. Lembre-se que vai dar tudo certo. Abraços e muita paz.